Oi, gente! Vídeo de estreia do canal, finalmente. E é essa belezura, Princesa Tiana, parceria com a Viviana Molde. Foi parte de um desafio Disney Baby. Todas as parceiras estão participando. Eu vou deixar o link dos canais delas aqui na descrição. Eu resolvi fazer em 3 partes essa peça. Essa primeira parte é a bonequinha, que foi feita com o molde da Viviana. A parte da semana que vem é essa moldura e esse fundo lindos. E o sapinho, essa coisa fofa, eu vou botar lá no meu Instagram. Então já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho e entra lá no meu Instagram para acompanhar depois esse sapinho fofo. Eu vou deixar o link todo direitinho aqui na descrição do vídeo. Então, vamos embora começar. Então, gente, esse é o molde. O nome dele é Vivi Posket. Tá à venda lá no site da Viviana Moldes. Eu vou deixar o link na descrição junto com o meu cupom de desconto. E aqui uma massa pele morena com um pouquinho de vermelho que eu tô usando. Colocando aqui na cabeça, preenchendo o molde todo, não tem necessidade de deixar nenhum volume, não usei bolinha nem nada, pode usar até, mas eu preferi não usar não. E deixar bem lisinho, porque depois vai ser colado, né? Aqui na hora de desmoldar, tem que tomar cuidado, eu peguei pelas laterais, porque se for pelo centro pode danificar toda a marcação, né? E aqui começa a dar o acabamento, por mais que vá ser colada, sempre é bom tirar um pouquinho das rebarbas em volta. E como todo molde, você tem sempre que remarcar, porque a massa encolhe, às vezes estufa, então tem sempre que estar remarcando tudo que os olhinhos, o nariz, né, todas as marcações. Aqui é a esteca 105 da Condor que eu estou usando. Eu estou tirando a pálpebra que vem marcada e aumentando um pouquinho o olho. Vou fazer isso nos 2 olhos, afundando um pouquinho também, porque depois vem a massa branca. E aqui eu venho com a esteca, com a pincel 104 da Condor e um menorzinho também para dar uma reforçada no narizinho e agora na boquinha também. É sempre bom dar uma marcadinha maior nos cantos, porque ela vem sem expressão, né? Justamente para você colocar a expressão que você quiser. Então aqui eu subi dos ladinhos para dar um sorrisinho, até subir um pouquinho mais de um lado para ficar com uma cara meio de sapeca. E aqui com a esteca de faquinha eu remarquei a aberturinha da boca. E aqui com a esteca agulha eu marquei o lábio de cima. Agora aqui pro corpinho eu peguei uma quantidade de massa, não tem necessidade de medir, de pesar, porque vai preencher totalmente o molde, não vai ficar volume para fora, então se sobrar a gente tira, enfim. Abri um pouco para colocar nas perninhas, para encaixar direitinho, e não tem mistério, é só colocar no molde e ir preenchendo até ele ficar todo retinho, para depois a gente colar. E aqui na hora de desmoldar, também tomar cuidado para não perder a marcação do pezinho. E sempre dando um acabamento, né? Por mais que a peça não vá ficar em pé, né? Solta numa base, é sempre bom dar um bom acabamento dos lados. Aqui eu tirei um pouco o pé, porque eu acho que ele fica um pouco grossinho. Como ela é uma princesinha, tem o pé mais delicado. E aqui no pescoço eu só dei uma puxadinha para depois encaixar a cabeça. Eu gosto de colocar o pescoço para dentro da cabeça. Aqui é a pose que eu escolhi, uma coisa bem simples, uma perninha colada na outra, só para ela ficar ajeitadinha. Olha lá como é que já tá. E aqui eu já marquei um pouco onde vai ficar a cabeça, onde vai fazer o furo, e já furei com uma esteca mais grossinha.
Aqui agora para os bracinhos, também não tem mistério, a quantidade de massa que preencher, né, a cavidade, tira um pouco o excesso e desmolda. Não tem mistério, gente. Ele já sai com os dedinhos marcados, é só mesmo dar o acabamento dos lados. Eu gosto de dar essa puxadinha no pulso para dar o volume da mão mesmo, né? E sempre reforçando as marcações, ó, tô reforçando os dedinhos todos. Não tem necessidade de cortar, porque não vai... É uma posição que os dedinhos não vão ficar soltos mesmo, então eu só remarquei. E aqui eu puxei um pouquinho o polegar para frente, que o nosso polegar ele tem um volume, né? E sempre dando acabamento. Aqui a gente já delimita a posição que ele vai ficar. Eu aperto, marco bem no meio do braço e sempre que tiver um osso, gente, seja de joelho, seja de cotovelo, é sempre pontudinho. Braços e pernas não são arredondados na hora que dobra. Então marca bem, puxa bem uma pontinha para demarcar o osso do braço. E quando for perninha também, a mesma coisa. Aqui eu já escolhi a posição que vai ficar e fiz a mesma coisa no outro braço, só que em outra posição. Esse vai ficar com a mãozinha no rosto, então eu dobrei bastante, marquei o cotovelo e essa é a posição que eles vão ficar. Aqui já com o corpinho seco, isso foi no dia seguinte, eu vou colar já na base, lembrando que a base vai ser mostrada no próximo vídeo da semana que vem. E eu tô usando uma cola lantejoula. Coloco uns pinguinhos de cola instantânea também, para garantir mesmo que vai colar. E não tem mistério, é só pressionar um pouquinho que ele fica super firme. Agora começando o vestidinho, essa é uma massa amarelo bebê mesmo, pronta. Abre bem fininho, não tão fino, mas também não tão grosso, né, para não ficar muito bruto. E aqui agora eu vou ver a quantidade a posição que vai ficar, né, na boneca. Aqui eu corto o excesso. Aqui eu dou uma franzidinha para dar um volume na saia. E dobro dos lados para dar a impressão de que está indo para trás do corpo da bonequinha. Agora também não tem mistério, é a cola lantejoula também. Passa nas pontas que vão ficar coladas na madeira e dá o acabamento próximo da perninha, para ficar bem coladinha nas perninhas dela. E aqui em cima, como a massa ainda tá recém seca, né, ela ainda só tá com aquela película, eu uso água mesmo, eu não gosto de ficar colocando muita cola. E sempre dando acabamento. Aqui em cima agora eu vou dar com uma esteca mais fina, essa mesma 105, a gente dá uma reforçada nas entradinhas e agora com a faquinha a gente tira esse excesso de massa em cima, para não fazer muito volume na cintura. E amolece um pouquinho, pode ser com... Quem gosta de usar lustramóveis, eu prefiro água, mas pode ser também. Dá uma alisada para não ficar com volume. Agora vamos fazer os detalhes. Ela tem meio que umas folhas na saia, na primeira camada, na segunda camada. E aqui não tem mistério também. Abre uma massa não tão fina nem tão grossa. Essa é um cortador da Blue Star mesmo. Agora eu não gravei o tamanho, mas acho que é o segundo maior, o segundo menor, se não o menor. Cortei, afinei a pontinha para parecer uma folha, marquei no meio. Faço isso 5 vezes, que são 5 pétalas. Acho que são pétalas. E aí cola, né? Como a saia ainda tá molhada, eu usei água mesmo,
A água cola mesmo, gente, não tem medo, não precisa ficar usando cola em excesso. A água é um super colante. E sempre dando acabamento também. Aqui, depois de colar das 5, eu também tiro o excesso em cima para não ficar com muito volume. E também aliso com água e o pincel modelador número 104. Agora aqui é um pedacinho de massa amarela também para fazer as manguinhas. Não precisa ficar muito fino, pode dar uma afinadinha só nas pontas por causa do acabamento. E não tem mistério, abre na mão mesmo para ficar com aquele voluminho mesmo de manga de princesa, redondinha, né? Colei no braço dos lados e em cima, ao invés de cortar direto, eu dobrei para trás para ela ficar redondinha, tá vendo? E agora é só cortar o excesso mesmo. Faz isso nas duas mangas, nos dois braços. Aqui eu coloquei ela ali no corpinho só para marcar onde é que vai colar depois. Dá uma afundadinha. E aqui na hora da blusinha, ela tem um buchê com decote coração. Então eu usei esse cortador de florzinha, cortei as duas, deixei como se fosse um coração mesmo. E aqui coloquei em cima para ver se o tamanho tá certinho. Então, ficou bem direitinho, tá vendo? Aqui não tem mistério. Corto o excesso para não ficar muito volumoso. E aqui colei com água também. Depois também dá o acabamento com a água, passa o pincel e puxa a massa para baixo. E agora a gente vai fazer outra parte do vestido, da saia. Ela tem duas folhas grandes, uma de cada lado na cintura. E aqui eu até pesei para ver quanto é que estava dando, deu 5 gramas. E faço duas coxinhas, um quibe, né? Parece um quibe. Amasso com a mão mesmo e vou puxando para aumentar um pouquinho o tamanho, abrindo e sempre afinando nas pontas. Fazendo uma folha mesmo. Aqui eu vejo se o tamanho tá bom, eu achei que ficou direitinho. E agora é só cortar no meio para fazer um de cada lado. Ele fica bem gordinho mesmo. E eu venho com a esteca gravata e marco no meio como se fosse uma folha mesmo. Veja se está na posição certinha. Aqui eu ainda tirei um excesso que eu achei que a cintura ficou bem gorducha. E aí modelei um pouquinho também para ficar bem encaixadinho. E depois colei com água também. Eu uso esse pincel de água porque eu sou meio atrapalhada. Aí se eu deixar o copo sempre do meu lado, na maioria das vezes eu acabo derrubando. Então eu uso esse pincel de água, é uma mão na roda, para quem não sabe trabalhar com pote de água. Refaça a marcação sempre que você tiver perdido, né? É importante reforçar. Eu tô sempre usando a faquinha para esse acabamento dos lados, empurrando a massa, né? Porque o bicho encolhe.
E aí pode aparecer a parte de baixo, enfim. É sempre bom cobrir o máximo do corpinho que você puder. Agora aqui eu vou fazer o colete. Ela tem tipo um colete, eu acho, por cima da blusinha. E é um cruzado, né? Eu corto 2 triângulos e um vai sobrepor o outro. Como se fosse uma blusa cruzada mesmo. Aí, definida a posição, é só passar a água também e colar. Eu passo ele assim na mão para dar uma ativada, fazer descer a água para as cerdas do pincel. Por isso que antes de eu aplicar na peça, eu passo na mão. Também porque se aperta com muita força, pode sair muita água. Aí fazer isso em cima da massa pode estragar o trabalho todo. Então é bom fazer sempre fora. Aqui do outro lado é a mesma coisa, até ficou com um excesso de massa ali que eu tô cortando, mas não tem mistério. É o oposto do lado esquerdo, né? Passa a colinha, a água e posiciona. Aqui também ficou um excessozinho, é só tirar com a tesoura devagarzinho. E em cima também dobra um pouquinho por cima do ombro e corta o excesso. Sempre empurrando a massa para trás do corpinho o máximo que puder. E agora, com os bracinhos já bem posicionados, é só colar. Aqui eu usei a cola lantejoula para a parte que vai ficar em contato com a madeira e a cola branca para a pontinha que fica colada no braço. Eu sempre gosto de colocar um tiquinho de cola instantânea também para garantir a colagem. E é só pressionar e pronto. Do outro lado a mesma coisa, cola branca em contato com biscuit com biscuit e a cola lantejoula nessa pontinha que fica em contato com a madeira. Aqui eu coloquei a cabeça para ver a posição da mãozinha, onde é que ela vai ficar. Ainda não colei, mas já posicionei para colar o bracinho. E agora aqui a gente vai para o sapatinho. Eu abri uma tirinha de massa verde clara, verde bebê. Cortei dos lados o excesso. Eu vou fazer os dois de uma vez só. Eles estão próximos um do outro, achei que foi mais fácil assim. Aqui eu puxei dois voluminhos em cima e posicionei ali nos pezinhos para ver se a distância estava boa. Achei que estava boa, já vou colar. E não tem mistério, gente. Posicionou ali, vai puxando devagar para os ladinhos, marca um pouquinho no meio. Agora com a faquinha, delimita bem, né? Porque são 2 sapatos separados, afinal. E sempre dando o acabamento para trás da peça, para trás da boneca. Aqui eu não precisei de cola nenhuma, porque é só em contato mesmo com o corpinho. Então a água faz isso muito bem. Aqui embaixo eu separo, né? O volume de cada pezinho. O salto, né, de cada pezinho. E fecho para baixo esse volume de massa. Corto o excesso e vou alisando, dando acabamento todo com pincel 104. Agora aqui são 2 folhinhas, na verdade eu acabei usando só uma folhinha verde que vai na cintura. Ela tem uma flor colada, né? Aqui a gente vai fazer a flor agora. É uma massa amarela clara
cortada fininha. E eu vou usar o ejetor de miosotis mesmo da Blue Star. Acho que esse é o segundo tamanho, se não me engano. Um do segundo e um do pequeno. Vai o pequenininho por cima do maior. A florzinha pequena por cima da maior. E aí não tem mistério também, gente. É só colocar uma por cima da outra e deixar de ladinho. Aqui tem um detalhe bonitinho no vestido, que são duas cobrinhas enroladinhas como se fossem cipózinhos, né? De árvore mesmo. Lembrando que a história dela se passa na floresta, num pântano, na verdade. Então, toda a vestimenta dela, o conceito é baseado nisso. Por isso que são folhas e flores. Aqui eu afino bem a cordinha e dou essa enroladinha mesmo, para parecer uma plantinha. E agora eu colo com a água mesmo, tá tudo molhado, não tem necessidade de botar cola. Posiciono, ali eu achei que ficou um excesso. Posiciono ali as duas cobrinhas primeiro. Aliso um pouquinho para tirar o volume. E agora a folhinha. Eu achei que uma só ficou melhor. Por cima a flor e pronto. O corpinho tá pronto. Agora vamos para a cabeça. Eu resolvi separar o vídeo do olho, fazer um vídeo só para pintura do olho, porque aqui eu ia ter que editar muito. Eu quis deixar uma coisa mais completa. Então fui direto para o cabelo. É uma tirinha de massa preta mesmo, não precisa ser tão fina, colada em cima da cabeça. Posiciona ela bem centralizada e puxa para trás das orelhinhas. Vai ficar o excesso mesmo atrás, para trás da cabeça, mas é isso mesmo. Essa foi a única parte que eu quis fazer antes de colar na madeira, para poder dar um acabamento bem direitinho. Agora aqui atrás eu tiro um pouquinho o excesso e vou com um pincel de água, molho bastante e vou puxando com o pincel modelador para dar um acabamento, não correr o risco de aparecer a cabeça dela quando a massa secar. E aqui dos lados eu limpei um pouco o pincel, por isso que foi essa sujeira, para não sujar a cabeça. E puxo um pouquinho a costeleta. Agora eu venho com a esteca gravata, marco o meio, porque ela está usando uma Maria Chiquinha. Ali na referência dá pra ver do lado, ó. Essa é uma franjinha, um cabelinho que ela tem na testa. É só uma coxinha enroladinha, só pra dar um detalhe, né? Colo com água, tiro o excesso e aliso. Agora aqui foi uma das únicas partes que eu pesei para fazer as duas bolinhas da maresquinha bem certinha. Deu 4,4 total, né? 2,2 de cada bolinha. Aí enrolo, faço duas bolinhas bem redondinhas. Posiciono ali, achei que o tamanho ficou bom. E agora eu venho com duas tirinhas também de massa, que ela tem um cabelinho encaracolado para fora dessa Maria Chiquinha. E aí também abro com a ponta fininha e dou uma enroladinha. Já corto um pouquinho na diagonal para encaixar bem direitinho na cabeça. E vou com o pincel de água, posiciono onde eu acho que está uma boa posição e colo. Do outro lado a mesma coisa. Agora eu tive um problema com a cola, mas eu tinha outro vidro, não teve nenhuma consequência grave. Eu colo como ela vai direto na madeira, eu uso a cola lantejoula. Sempre que o biscuit vai em contato com outro material, é importante usar ou a cola lantejoula ou a instantânea. Aí no caso eu gosto de usar as duas para dar uma reforçada. Posiciono, encaixo no pescocinho e agora eu finalizo com a coroinha, também com a cola lantejoula.
E ela tá pronta. Essa lindeza. Então é isso, gente. Esse é o resultado dessa peça fofa. Lembrando que o vídeo da moldura e do fundo vem semana que vem e o do sapinho vai lá pro meu Instagram. Não se esqueça de deixar o like no vídeo para me ajudar a crescer aqui nesse canal e se inscreve para receber a notificação de quando eu postar o vídeo dos olhinhos, hein? Muito obrigada! Comentem aqui o que vocês acharam e até o próximo vídeo.